Bom dia, Guarulhos! Bom dia, meus amigos! Bom dia, família! Vocês estão felizes? Nessa manhã, nós estamos juntos, novamente no mesmo propósito, numa mesma missão, conhecer mais a Jesus. Eu quero ler rapidamente com vocês um versículo que está em João, capítulo 4, no versículo 31. Jesus, naquela conversa com aquela mulher samaritana, ele fala que, mulher, você não adorará mais neste monte, nem em Jerusalém. O que Jesus estava dizendo aqui? Que a adoração não tem a ver com um local físico. Não é simplesmente nós irmos naquele hotel, nós irmos à igreja, então nós podemos orar, nós podemos adorar. Não. Galera, nós temos livre acesso, nós temos ousadia para entrar no Santos dos Santos. Jesus nos concedeu essa liberdade. Aí onde você está, na sala da sua casa, na cozinha, onde você está, você pode dobrar o seu joelho, você pode levantar as suas mãos, você pode adorar Jesus como nunca antes, Hoje é o melhor dia da sua vida. Em Levíticos há um convite para nós lançarmos lenha na fogueira todas as manhãs. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, lançar lenha como família, como uma congregação juntos. Durante a semana você estava lançando lenha no seu devocional, no seu sacerdócio. Hoje nós vamos lançar lenha juntos. Então feche os seus olhos onde você está. Pai, no nome de Jesus, você é onipresente. Você está aqui onde nós estamos gravando essa live. E Jesus, você está na sala dessa pessoa que está me ouvindo. Jesus, você está na casa, você está visitando cada um que está, Jesus, acessando esse link. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que você está tocando e você está abrindo os olhos, você está consolando, você está transformando. Pai, nós cremos que nessa manhã as misericórdias estão se renovando, a alegria está batendo a porta. Pai, você está fazendo algo novo e nós te convidamos, Jesus. Nós te convidamos, Jesus, a ser entronizado nesse lugar. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos erguer um altar de adoração a você, papai. Você é digno de tudo. Você é digno de tudo. Nós somos, Jesus, aqueles que querem adorar como você sempre desejou ser adorado, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Jesus. Abra sua boca. Comece a declarar palavras de adoração a Ele. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Se tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos cantar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Se tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Se tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Se tu és e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Se tu és e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluias! Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. E és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. E és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Yeah. Se Jesus, tu é a razão para todas as coisas, e hoje eu vim aqui te adorar, eu vim aqui para me prostrar, para engrandecer o teu santo nome. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço. Nunca saberei o preço, nós nunca saberemos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus. Como o Lu abriu aqui, daquela conversa, Jesus, com a mulher do poço. Chegará um tempo em que adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade, sem as formalidades, mas uma adoração que flui, genuína do coração. Que assim seja a nossa canção e a nossa adoração, que suba a Ti, Jesus. Possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, com coração sincero. Vim para frustrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso. Aleluias. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. La 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 la. La 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 la. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lararararara, lararararara, yeah. Lararararara, lararararara. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Oh, 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 oh. Lararararara. Abra sua boca, declare a Jesus o seu amor a Ele, a sua gratidão a Ele, que possamos voltar para o lugar onde a gente possa acessar o coração de Jesus. Voltar à essência.
novo cântico a Ele nessa manhã. Libere, libere um novo cântico. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, da, 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 da. Oh, oh. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. E aí, Poema Guarulhos, você está feliz? Você que está aí na sua casa, está no seu carro dirigindo, separou um tempo para ouvirmos daquilo que Jesus quer falar com a nossa família. Permaneça no mesmo espírito. Jesus, nós não queremos perder a essência, Jesus. Nós não queremos, ó Pai, depositar energia naquilo que é periférico, naquilo que é circunstancial, mas nós queremos depositar o nosso coração naquilo que é essencial, Jesus. Nós te adoramos profundamente, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Se você puder acompanhar no teu celular ou na sua Bíblia, Lucas 19, Jesus explana sobre uma parábola, começando lá no versículo 12. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu seus 10 servos e deu a cada um 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja o nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou seus servos, aos quais tinham confiado dinheiro, pois queria saber quanto eles haviam lucrado. O primeiro servo informou ao Senhor: investiu seu dinheiro, Senhor, e ele rendeu 10 vezes mais a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco, e lhe confiarei o muito, governará 10 cidades. O segundo servo: Senhor, investi o dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. Então o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Só até aqui. O que eu entendo aqui no que Jesus está falando nessa parábola é que nós nos apegamos às circunstâncias para podermos ofertar aquilo que já é dele. 2 servos se colocaram numa posição de essência, de entender o porquê eles tinham aquelas moedas nas suas mãos. Eles entendiam que aquelas moedas tinham que voltar para o rei devidamente multiplicada. O último servo, ele pegou e escondeu, e isso mostra que a circunstância do pouco inibia ele de entender a essência de Jesus, que é uma essência multiplicadora, galardoadora. Esse servo, ele foi infiel, ele foi insensato, porque ele imaginou que ele teria que estar numa circunstância melhor, que ele tinha que estar numa provisão melhor para começar uma essência de oferta, para conseguir multiplicar devidamente aquilo que o Senhor já tinha dado para ele. E muitas vezes esse é o cenário que a gente se encontra na nossa vida, esperando que nós tenhamos já bons recursos
visivelmente, talvez na tela do nosso aplicativo, talvez no boleto no olerite que a gente vai receber no final do mês. Mas não é isso que nós entendemos como essência e oferta. Jesus quer que a gente pegue aquilo que nós já temos em mãos e multiplique numa oferta essencial para Ele. Então, se hoje você tem pouco, já comece a caminhar numa essência de ofertar naquilo que você julga ser pouco, porque para Jesus já é grandioso, porque Ele está olhando para o teu coração. E não está falando a respeito somente de dinheiro, de uma quantia monetária, mas está falando de uma doação integral. Se a parcela que você tem de entendimento, graça, intimidade, você julga ser pouco, já comece a ofertá-la. Já comece a ofertar para a família que está próxima a você. Já comece a ofertar nos seus relacionamentos. Já comece a ofertar tempo de entendimento, graça, discipulado com o próximo. Jesus está falando aqui que nós temos que entender a essência da oferta, não a partir do nosso coração, mas a partir do caráter do Senhor. E o caráter do Senhor é multiplicador. Jesus não quer ver as coisas que estão delegadas na nossa mão sem multiplicação. Ele quer que nós tenhamos um caráter de nobreza, de bons mordomos, de bons servos, e multiplicarmos aquilo que já está em nós. Então não fala só de dinheiro, não fala de grandes quantias, mas fala a respeito de entendermos aquilo que já está em nós. Talvez as coisas estejam em crise aí fora. Tem vírus passando, uma pandemia batendo na nossa porta. Talvez a economia a gente julgue não estar muito boa, e realmente não está. Só que o reino de Deus não está em crise. E o caráter de Jesus não está em crise. Ele permanece inabalável em sua essência. Então eu convido você a entrar nesse nível de entendimento, que as nossas ofertas, elas estão vinculadas à essência de Cristo, à essência do Senhor, e não às circunstâncias do homem. Eu quero deixar aqui o nosso Pix, que vai facilitar para você poder ofertar enquanto a gente não se reúne presencialmente. Eu quero orar por você. Orar se você está numa situação de desemprego, se você está com problema nas suas finanças. Quero que você coloque diante do Senhor, como assim eu também coloco diante do Senhor todas as circunstâncias que estão diante da minha casa, estão dentro da minha casa. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, começa a trabalhar, papai, no coração de cada família, Jesus, aqui representada, Jesus. Nos envia para esse lugar, papai, de entendimento, que as ofertas são pela sua essência e não pelas nossas circunstâncias, Jesus. Eu te peço, Jesus, multiplica, papai, em cada família aqui representada, dá uma oportunidade de emprego, promoções, ó Pai. Começa a trabalhar também nos empresários que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam semeadores, ó Pai. Dê esperança ao trabalhador, Jesus, bons empregos também, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, pelo teu santo nome, trabalha dentro da sua igreja, Jesus. Olha para o nosso coração, entenda a nossa essência, porque nós não queremos passar desapercebidos aos seus olhos, Jesus. E pelo teu santo nome nós te pedimos. Amém e amém. Eu te louvo, Senhor Jesus, amigo eterno. Eu te entrego tudo que eu tenho, meus dores e aflições, angústias e anseios. Eu te entrego tudo que eu sou, amigo eterno. Eu te louvo, Senhor Jesus, amigo eterno. Eu te entrego tudo que eu tenho, meus dores e aflições, angústias e anseios.
te entrego tudo que eu sou. Amigo eterno, eu te louvo, Senhor Jesus, amigo eterno, eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Bom dia, Poema. Bom dia para você que está assistindo essa live. Gente, como eu falei semana passada, nós somos portadores de boas notícias de Deus. Então, compartilhe essa live com as pessoas que você ama. Compartilhe aquilo que Deus está fazendo no seu coração, sabe? Deixa o reino de Deus, sabe, se manifestar através de você e tocar pessoas. Queridos, nós estamos muito felizes, porque apesar de tudo que está acontecendo, nós cremos num Deus forte, num Deus que é Pai, num Deus que cuida de mim e cuida de você. Então, como a gente estava falando semana passada sobre a igreja emocional, e agora, neste dia, nós vamos começar uma série nova. E essa série é sobre paternidade. Então, nesta manhã, nós iremos falar sobre a paternidade de Deus, a paternidade de homens de Deus sobre a nossa vida. Então, feche seus olhos, vamos orar para que Deus venha falar conosco esta manhã. Jesus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos, Pai, entender aquilo que o Senhor quer, e nós queremos nessa manhã, Jesus, nos revela o Pai. Deus, nós precisamos te conhecer como um Pai que cuida. Ei, Jesus, nos dá discernimento, nos dá espírito de revelação, para que a gente possa compreender a tua paternidade, Deus. Jesus, nós precisamos de ti, Deus. Vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso coração, Deus. Que a gente possa sair essa manhã cheios de ti, que a gente possa sair essa manhã sabendo quem tu és, Deus. Tu és um Pai, um bom Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Amém, querido. Você que está aí na tua casa, é muito bom estar reunido em família. E falar de paternidade hoje é falar de uma verdade poderosa, sabe? Bíblica. A paternidade, a principal paternidade, a primeira paternidade que eu e você temos que ter é a paternidade de Deus sobre a nossa vida. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós precisamos dessa paternidade. Mas algumas pessoas têm o conceito de Deus como Pai, sabe, danificado e distorcido pelas experiências que tiveram com a paternidade durante a sua vida. Isso é muito sério. Gente, sabe por quê? Porque a forma como nós fomos tratados, sabe, como nós recebemos essa paternidade, reflete na forma como nós enxergamos Deus como Pai. Nosso relacionamento com os nossos pais, ou com uma pessoa que exerceu ou exerce um papel de paternidade na nossa vida, nos define muito mais que eu e você possamos imaginar. Isso reflete na forma como nós tratamos as pessoas, como nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós criamos os nossos filhos, convivemos com o nosso cônjuge e até mesmo como nós nos vemos. Queridos, como nós definimos a paternidade é muito sério, porque a gente vai realmente refletir isso. E nós muitas vezes temos essa paternidade, sabe, com experiências ruins. E quando nós vamos receber, sabe, Deus como Pai,
nós achamos que Deus também é isso, que Deus falhou com a gente, que, sabe, tudo que nós vivemos com nossos pais, seja professores. E essa manhã eu vou falar para vocês. Deus é o nosso Pai. Ele não é uma versão, sabe, de qualquer paternidade que nós tivemos, não. Ele não é uma versão atualizada, não. Ele não é uma versão melhorada, não. Ele é um Deus Pai, um Deus perfeito, um Pai que cuida, um Pai que sempre esteve conosco. Se nós não entendermos isso, não a partir do que nós vivemos, mas a partir daquilo que Deus é, daquilo que Jesus nos apontou, que é um Deus Pai. E eu oro que através dessa live, toda visão distorcida de Deus venha se realinhando com a verdade, para que a gente possa andar em plena alegria e compreensão do que significa ser um filho de Deus. Porque é só quando eu e você enfrentamos a realidade é que a gente pode mudar. É somente quando a gente realmente, sabe, tem um coração quebrantado, que nós podemos realmente ser curados. E eu creio que Deus vai mexer em muitas feridas, para que nós possamos, sabe, realmente vê-los como pai, sabe, realmente ser cicatrizado as paternidades que talvez de alguma maneira passaram de forma, sabe, que nos machucou. Para que a gente realmente possa viver essa paternidade de Deus. Ei, Jesus. Queridos, Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele veio para apresentar um Deus Pai. Jesus sempre falava assim: olha para mim, que você vai ver o Pai. Tá vendo esses milagres que eu estou fazendo? Então, eu vi meu Pai fazer. Ele falava assim: tá vendo essas palavras que eu estou falando? Foi meu Pai que me disse. Tá vendo a compaixão que eu tenho pelas pessoas? É a compaixão que o meu Pai tem. Tá vendo esse amor que eu tenho por vocês? Então, esse é o amor do Pai para com vocês. Olhem para mim e vocês vão ver o Pai. Lá em João 5,19, Jesus disse: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. E lá em João 4,8, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. O que Jesus respondeu? Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pedes para mostrar o Pai? Você por que me pede? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas são de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meio de mim. Queridos, Deus enviou seu Filho Jesus para nos mostrar o seu coração de Pai. E Deus quer ter conosco essa relação paternal, sabe, de pai e filho. E como isso é fundamental para a minha vida, para a sua vida. Essa relação de pai e filha, essa relação de pai e filho. É fácil a gente falar, mas às vezes nós não enxergamos Deus. Nos dias difíceis nós vamos pensar: ei, será que Deus me abandonou? Será que é a mesma coisa? Será que Ele me rejeitou? Mas Deus não é como as pessoas que talvez de alguma forma tenha feito isso conosco. Jesus. E quando nós vivemos, sabe, essa paternidade distorcida, nós não conseguimos crescer. Sabe, crescer no relacionamento muito mais profundo com Deus.
num relacionamento mais profundo com as pessoas que Deus colocou de alguma maneira na nossa vida como uma paternidade. Nós não conseguimos. Mas nós precisamos resolver a nossa, relação de pai e filho com Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo. Entender isso. Ver Deus realmente como um pai, não um pai terreno, não. Um pai, um Abba, um papaizinho, um pai que nos criou, um pai que nunca tirou os olhos de nós. Isso é muito importante. E eu creio que essa manhã a gente vai sair daqui de uma maneira diferente. Você vai estar aí de uma maneira diferente. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Então dá um glória a Deus, Manda foguinho, fala: ei, Jesus, vem em mim. Eu quero mais. E queridos, como eu falei, tem a paternidade de Deus. Se a gente não entende ela, a gente também não vai entender uma paternidade que Deus vai colocar sobre as nossas vidas, né? Homens e mulheres de Deus, que nos ajuda também a crescer. Tem pessoas que não acreditam em paternidade, mas ela é bíblica, ela está na Bíblia. Não é questão de alguém chamar você de pai, pai, não. Mas é questão de um papel, de uma paternidade que nos faz amadurecer, que nos faz crescer, que nos faz ver além. Isso aconteceu. É bíblico, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Do Novo Testamento, nós vemos Paulo sendo uma paternidade sobre a vida de vários homens e mulheres. Lá em 1 Coríntios 4, abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios 4, a partir do verso 14, Paulo diz: não escrevo essas coisas para envergonhá-los, não, mas para adverti-los como os meus filhos amados. Pois, ainda que tivessem 10.000 instrutores em Cristo, vocês não tem muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo era um homem rendido a Deus. Ele era um homem que podia falar assim: uma paternidade só pode falar assim: olha para mim. Imita o que eu estou fazendo. Gente, tem a tradução na Bíblia Mensagem, ela dá uma explicação ainda, ela vem tornando esse versículo ainda muito mais, amplo, muito mais fácil de entendimento. Diz assim, Paulo, lá na Bíblia Mensagem. Deixa eu abrir ela aqui. Não estou escrevendo para brigar, nem para criar algum desconforto, não. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês e quero que vocês sejam adultos e não crianças mimadas. É isso que uma paternidade faz na nossa vida. E ele continua: há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que você fez de errado. Muitas pessoas são nossos instrutores, como dizem, instrutores, mestres, que apontam: olha, não faça isso. Mas um pai, olha o que diz aqui Paulo: mas não tem pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Como é importante uma paternidade, na nossa vida. Quando nós somos bem resolvidos com a paternidade de Deus, nós conseguimos deixar homens e mulheres de Deus entrar sobre a nossa vida e também nos ajudar nessa caminhada. E Paulo continua: foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus que me tornei o pai de vocês. Não estou pedindo que façam o que eu mesmo já não tenho feito. É como falou Jesus: eu faço o que eu vejo meu pai fazer. E queridos, a gente fala de paternidade. Ela está no Novo Testamento, mas ela também está no Antigo Testamento. Nós vemos esse papel paternal.
Eu gosto muito, mas muito mesmo do livro, sabe, de Esther. Sabe, a rainha Esther. Então, nesse livro, nós vemos que, sabe, o primo dela, Mardoqueu, ele foi uma paternidade sobre a vida dela. Lá no livro de Esther, depois você lê lá, lê ele inteiro, que ele é muito bom, vai abrir muito, sabe, o seu entendimento para a paternidade, para o que Deus, sabe, faz nas nossas vidas. E nesse livro diz que Esther, ela estava fugindo da guerra, os seus pais, sabe, tinham sido mortos, e ela foi criada, ela foi viver com o seu primo Mardoqueu, e Mardoqueu, ele deu um destino para Radassa, então ela era Radassa. E ela, quando estava lá, ela foi levada para o harém do rei. Mas quando ela foi levada, Mardoqueu deu todas as instruções para ela. Assim como um pai dá. Paternidade não tem a ver só com o teu pai, mas com uma pessoa que nos dá destino. E Mardoqueu foi essa pessoa. E ali naquele harém, ela foi cuidada por muitos eunucos. Haverão muitos eunucos sobre as nossas vidas, sabe? Nos limpando, nos dando as instruções para entrar na presença do rei. Mas houve um pai. E numa parte da história ali, quando o povo, sabe, de Radassa, o povo de Mardoqueu, os judeus, eles eram para ser eliminados, sabe, exterminados. Tem uma parte muito boa que a gente vê a paternidade ali em momentos difíceis. Num certo ponto, sabe, Mardoqueu diz assim, manda dizer para Radassa que o povo estava para morrer e que ela pudesse fazer algo para ajudar. E aí Radassa, sabe que era a rainha Esther, ela mandou um recado para Mardoqueu, ela falou assim: Mardoqueu, faz muito tempo que eu não entro, sabe, na presença do rei, e você sabe que quem entra sem ser convidado e entra e ele não levanta o cetro, essa pessoa pode morrer. Ela pegou e falou isso para Mardoqueu, e Mardoqueu falou para ela assim: não pense, por você estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento desse, alívio virá de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião que Deus, que você, sabe, se pôs nessa posição de rainha. Esther estava com medo, a rainha Esther estava com medo de entrar. Ela falou: faz tempo, o que eu faço, eu não sei. E nessa hora a paternidade mostrou para ela o propósito que ela foi, sabe, chamada para viver. E ela pediu: mande que todos jejuem para que ela entrasse na presença. O que eu estou falando? Que homens e mulheres de Deus, em tempos que a gente estiver perdido, em tempos que nós não sabemos, sabe, o que fazer, haverá pessoas que vão falar: ei, este é o seu propósito. Dará-nos destino para mim e para você. Porque uma paternidade, ela ativa você para cumprir o seu propósito. E queridos, nós vemos paternidade. Tem uma pessoa que tem uma paternidade, sabe, que todo mundo praticamente é filho dele. Ele está na Bíblia. Todo mundo. E essa pessoa é Abraão. A Bíblia, né, as pessoas dizem que Abraão é um pai de multidões. E ele é nosso pai. E tem uma música, acho que todo mundo já cantou essa música, né? Como é que é? Vamos cantar aí em casa, canta comigo. Lembra aquela música? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Se a gente for, a gente vai cantar braço esquerdo, perna direita. Todo mundo é filho de Abraão. Gente, e por que isso? Porque Deus uma vez falou assim para ele, lá em Gênesis 17:4. De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. E como Abraão nos ajuda a entender, sabe, o que é uma paternidade. Aí você pode falar assim: Maria, porque todo mundo é pai, não haverá muitos pais.
Mas quando você sabe o que é uma paternidade, você se submete como filho. E Abraão, vamos lá abrir em Gênesis 22:1, abre aí, para que a gente possa estar vendo a importância. Toda a Bíblia é recheada de uma paternidade, de uma liderança paternal. E essa liderança de Abraão, sabe? Essa posição de Abraão como pai, sabe? Deus falou, você será pai de nações. Lá em Gênesis 22:1, diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou Abraão e disse: Abraão. E ele falou: aqui estou. E Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhes mostrarei. Ofereça-o como holocausto. E na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E falou: fiquem aqui com o jumento. E disse aos servos isso. E o rapaz e ele foram adiante. Vamos adorar e depois voltamos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Vamos parar aí por enquanto. Queridos, para ser um bom pai, nós precisamos ser um bom filho. Abraão só poderia ser pai de uma nação se ele fosse um filho que confiasse no seu pai. Não foi uma decisão fácil, mas Abraão obedeceu. Uma característica de um filho que realmente sabe quem é seu pai é a obediência. Sabe, a obediência imediata. Logo cedo, Abraão se levantou. Ele não foi uma obediência sem ressalva. Não foi uma meia obediência, porque uma meia obediência não é uma desobediência. Mas, sabe, Abraão obedeceu. Ele obedeceu, porque ele tinha uma intimidade com Deus, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia o que Deus poderia fazer, ele confiava que Deus ia fazer algo, Deus não ia deixar ele na mão. Sabe quando quando você tem uma criança e fala, pula aqui, ele pula. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu jogava ele lá pra cima, eu falei, meu Deus, se alguém me jogasse lá pra cima, e ele ia lá pra cima e caía no nosso colo, porque ele confiava em nós. Abraão foi dessa forma. Ele falou, ei Deus, ei meu pai, você está me jogando lá para cima, vou ter que sacrificar o meu filho, que demorou para vir. Ele deve ter pensado isso, mas ele deve ter falado, mas o Senhor está no controle. Olha tudo que está acontecendo hoje, a gente não for como filho e falar, Deus, o Senhor está no controle. Vocês estão entendendo? Tá aí ok, estou entendendo. Vamos continuar então. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Ele falou, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Uma paternidade íntima de Deus. Confia em Deus, como eu falei para você. Crê, sabe? Governa a situação. Esses dias o Enzo falou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, calma, Enzo, tá tudo certo, papai e mamãe tá cuidando de você. É governo. Quando somos pais confiantes, sabe, filhos que confiam no pai, que confiam em Deus. Por isso que eu falei dessa nossa paternidade, sabe? Essa relação de pai e filho com Deus, ela, sabe, nos coloca, sabe, no governo de outras situações, porque a gente sabe o pai que nós temos. Então o Enzo fica sossegado. Então o Isaque ficou sossegado. Falou, beleza, pai, vamos. Você falou que Deus vai prover, ele vai prover.
Uma paternidade, quando a gente é íntimo de Deus, filho de Deus, a gente não está vendo nada, mas a gente fala, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover a compra da semana que vem. Deus vai prover os médicos se eu precisar. Deus vai prover um lugar para eu ficar. Deus vai prover. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer algo. Ele não vai nos deixar na mão, não. Continuando lá no 9, diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. E em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ei! Aqui não está dizendo que Isaque falou, não, pai! Quando há paternidade, os filhos confiam, se submetem, mesmo não vendo nada, mesmo nem entendendo. Talvez Isaque ele falou, mano, não estou entendendo. Deus não ia prover o cordeiro? Como é que agora eu estou aqui? Mas quando nós confiamos, nós falamos, ei, Deus ainda continua no controle. Eu acho que Isaque falou, meu pai sabe o que ele está fazendo. Se submeter, confiar, mesmo em situações desfavoráveis. E continuando no 11 diz assim: nesse momento o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhes faça mal algum. Quando nós somos filhos de Deus, submetemos a Deus, sabe? Em coisas difíceis, sabe? Obedecemos nas coisas mais difíceis. Andamos com Deus. Ouvimos a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e liberou seus filhos. Uma paternidade sabe ouvir a voz de Deus e o tempo certo de liberar o filho, o tempo certo de fazer aquilo que precisa ser feito. Esperar o tempo de Deus e ser sensíveis a ouvir Deus falando. Ali houve uma atualização de Deus. Deus falou, ei, peraí, eu entro agora. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir Deus. Quando Ele falar, faça isso, agora faça aquilo. E Abraão liberou Isaque para a vida. A paternidade nos libera, nos dá destino para viver aquilo que Deus quer. Continuando, diz assim: agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Nada e ninguém pode ser maior que Deus na minha vida e na sua. Deus é inegociável. Por mais que Abraão gostasse dos seus filhos, Deus tem que ser prioridade. Deus tem que ser o primeiro. Amaremos a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Para que a gente possa realmente chamar Deus de Pai, entender essa paternidade. No 13 diz assim: então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javés-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbios. No monte do Senhor que providenciou o que precisava. Queridos, uma paternidade sempre vai enxergar à frente, sempre vai enxergar, sabe, provisão. Quem é pai espiritual, você sempre vai, sabe, enxergar uma provisão para os seus filhos. E quando eu falo de paternidade, olha aqui papai e mamãe que está me vendo, que está me assistindo. Ei, sabe a paternidade espiritual na sua casa para os seus filhos é você. Deus queria, sabe, pais espirituais. O pai, o nosso pai, você deve ser um pai espiritual para os seus filhos e dar destino. Você deve enxergar além aquilo que Deus quer prover para a vida dos seus filhos. E ali Deus, sabe, Ele levantou os olhos. Nós precisamos levantar mais os nossos olhos para o céu, para enxergar a provisão dEle.
Tem muita gente olhando muito só para a terra. Você está olhando muito para a TV. Você está olhando muito para as notícias, sabe, que não vem do céu. E você não está conseguindo enxergar a provisão de Deus para os seus filhos, para a sua família. Ei, gente! Quem é Deus para nós? Um carrasco? Ou é um pai? Até quando nós cristãos vamos ficar, sabe, mais vivendo de mídia, de palavras soltas ao vento do que a palavra poderosa do Senhor sobre as nossas vidas? Ei, Jesus, levanta os seus olhos, porque virá a provisão. Lá no 15 diz assim: então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e disse: assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Ei, quando nós obedecemos a Deus, quando nós confiamos nele, ei, coisas incríveis, coisas, sabe, que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, acontece sobre a nossa vida, sobre a terra. Ei, a terra precisa de homens e mulheres que confiem mais em Deus, que obedecem ele, que vê ele como um pai que está no controle de todas as coisas. Como eu falei, ser paternidade é ser primeiro filho, obedecer com prontidão, ter fé e seguir todas as direções, amar a Deus sobre tudo, ouvir a voz de Deus. Somente quando ouvir a voz de Deus tomar as decisões, enxergar além, ver a provisão. Isso é uma pessoa que anda com um filho de Deus, que está, sabe, pronto para ser pai de multidões. Eis há poucos pais, mas Deus quer, sabe, erguer paternidade sobre a terra, mas muitos não conseguem porque nem obedecem, não conseguem nem enxergar Deus como pai. Eu não sei se você está me entendendo. Como paternidade nos leva a viver o mais profundo do reino de Deus aqui na terra. Porque muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos nos impedem de viver como filhos, de sermos um dia pais espirituais. Sabe por quê? Se a gente for ver lá na história um pouquinho antes, o pai de Abraão, Terá, ele ia para a terra prometida. Mas ele parou em Harã. Ele não continuou. A Bíblia não diz porquê, mas nós sabemos que ele tinha um filho chamado Harã. E esse filho, ele tinha morrido. Talvez algo que você achou que não deu certo, achou que não foi justo, eu não sei o quê, parou você de buscar, de ir aonde Deus te falou para ir, de cumprir o propósito que Deus chamou você. E não para em Harã, não para no que você sente. Tem dias difíceis, vai acontecer coisas, mas nós precisamos continuar firmes no propósito que Deus deu para mim e para você. Uma paternidade que não dá destino para seus filhos perderá os filhos de propósito. Deus chamou Abraão e ele obedeceu. Queridos, nós corremos tantos o risco, sabe, de ser chamados, sabe, de evangélicos, sabe, de pastores, apóstolos, profetas, médicos, sabe, diáconos, empreendedores, influencers, médicos, e não ser, sabe, conhecido como filhos de Deus. São tantas posições, cargos, profissões, e podemos não ser filhos de Deus. E os filhos, quem são os filhos? Lá em Romanos 8 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que
que o torne escravos e medrosos, não, mas o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Ei! Os filhos de Deus, as pessoas, todo mundo aguarda os filhos de Deus. Meu amigo, vocês que estão me ouvindo da Poema de Guarulhos, eu e o Henrique, a nossa liderança, não viemos para Guarulhos para construir uma estrutura e colocar pessoas sentadas em bancos, não. Mas nós viemos gerar uma família espiritual, filhos governantes, com a mente de governo, para estabelecer na terra como é no céu, para estabelecer famílias na terra como é no céu, para estabelecer casamentos na terra como é lá no céu, para estabelecer, finanças, negócios, assim na terra como é no céu. Nós viemos para isso. Quando a gente fala que nós viemos fazer uma família, não viemos fazer estrutura. Elas existem, mas não é o ponto principal. Queridos, eu falo algo muito forte no meu coração. Muitas pessoas não conseguem viver um relacionamento de pai e filho com Deus, ou até mesmo com uma paternidade que Deus levantou sobre a sua vida. Mas essa manhã Deus está querendo que você libere perdão. Perdão para as pessoas que de alguma maneira exerceram ou até mesmo exercem um papel paternal nas suas vidas. Talvez não era aquilo que você queria. Talvez eles erraram com vocês. Mas para falar de paternidade, nós precisamos liberar perdão. Libera perdão para os seus pais. Precisamos compreender os nossos pais, os nossos professores que passaram pelas nossas vidas, eu não sei, os pastores, o seu irmão, o irmão mais velho, um líder, o seu melhor amigo, eu não sei. Talvez eles falharam com vocês, como alguém que falava sobre a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não somos presenteados apenas por pais perfeitos que sabem tudo. Ei, o seu pai não sabe de tudo. Talvez ele não soubesse que aquele dia que ele não foi no jogo com você, isso ia afetar tanto a sua vida e te deixar inseguro. Ei, o seu pai não sabe de tudo. Talvez ele não soubesse disso. A sua mãe não é um modelo de perfeição, não. Talvez a sua mãe queira que você seja algo que ela não foi. E talvez ela, te tratou de forma que você não queria, que te machucou. Eu não sei, talvez um professor não achava que você era tão inteligente assim e você achou que nunca ia ser alguém. Eu não sei. Talvez algum pastor, você pensou que ele era super espiritual. Não é. Um pastor é um homem normal, ele pode ter errado com você. Talvez ele não esteve naquele dia que você tanto precisava. Talvez você tivesse, amigos sensacionais, você queria ter, mas no dia que você precisou, eles caíram fora, eu não sei. Mas talvez você não consegue confiar em pessoas, nem confiar em Deus, porque pessoas falharam. Pessoas falharam comigo. Eu sei que falhou com você também. Como eu falei, nós não somos presenteados com pessoas tão incríveis assim. Mas Deus falou algo a mim. Maria, mas eu presenteei, eu dei de presente, eu presenteei vocês com pessoas reais. Com pessoas reais que têm as suas próprias lutas para amadurecer. E foram essas pessoas reais
que de alguma maneira elas também estavam amadurecendo e têm nos ajudado a amadurecer, queridos. Os nossos pais também estavam amadurecendo, as pessoas do nosso lar também estão amadurecendo. Todos nós, como diz nós falamos, nós estamos em obra. Essas pessoas também estavam em obra. E à medida que nós estávamos crescendo, eles também estavam crescendo. Nós precisamos liberar o perdão para desfrutar a paternidade de um Deus, para desfrutar mais profundamente, para confiar em pessoas, em homens e mulheres que Deus vai erguer sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que as pessoas são reais. Deus quer que a gente viva uma verdade. Viver uma família lá do comercial de margarina não existe. Viver lá, o Instagram é fake. Nós não vivemos os fake. São pessoas reais. Pessoas que têm seus medos. Os seus pais tinham medos. E eu vou dizer uma coisa para você. No começo da minha conversão, eu tive muita dificuldade de aceitar Deus como pai. Sabe, Deus que cuidava de mim. Porque eu tive uma infância, uma adolescência, sabe, muito difícil. O meu pai batia na minha mãe. Meu pai era muito violento. Tratava a gente muito mal. Então, quando eu me converti, eu falaram, Deus é pai. Na hora eu falei, pai? Sabe, às vezes eu falava, mas Jesus, né? Não entendia direito. Eu falava, Jesus é mais bonzinho. Porque eu tinha esse problema. Sempre o meu pai foi, sabe, muito violento com a gente, falava palavras horríveis. Eu tinha muito medo dele, eu tinha raiva dele. Eu queria ter outro pai, sabe, eu queria fugir de casa. Às vezes nós queremos fugir de tudo, sabe, a gente foge de tudo porque a gente não está acertado com as feridas lá de trás. Talvez o que aconteceu lá atrás, na minha infância, eu tinha isso. Mas um dia, sabe, eu estava com 1 ano e pouco de conversão, nada resolvido com Deus. E meu pai começou a ficar cego de um olho. E nesse dia, eu fui com meu pai para São Paulo de ônibus. E eu ali conversando com meu pai, Deus colocou um amor tão grande, sabe, no meu coração pelo meu pai aquele dia no ônibus. E eu falei assim, pai, posso orar para você, para o seu olho ser curado? Meu pai olhou para mim, o olho dele estava com lágrima, falou, pode. Eu cheguei e orei e falei, Deus, cura o meu pai, eu amo ele. Eu falei que eu amava. E queridos, aquele dia foi um dia incrível na minha vida. Eu orei para meu pai e nós começamos a conversar no ônibus. Ele me falou, ele começou a abrir o coração dele e falou assim, minha filha, quando eu era criança, eu apanhava muito do seu avô. Quando eu tinha 7 anos, eu acordava 4 horas da manhã, o seu avô me obrigava a acordar 4 horas da manhã. Eu ia lá buscar as vacas para poder tirar o leite. Eu não queria ir, era muito cedo, eu tinha 7 anos. E um dia, eu fiz um carrinho. Meu pai não tinha muitos recursos, a família dele. Ele falou que fez um carrinho de madeira. E aí meu avô pegou, chutou o carrinho dele, quebrou e falou, você tem que trabalhar. E ele falou, minha filha, com 10 anos eu fui embora de casa. Meu pai não me amava. E aí eu fui para a casa do meu tio, mas aconteceu a mesma coisa. E queridos, aquela hora ali, eu falei, Deus, agora eu sei. Por que que meu pai nunca nos deu amor, ele nunca recebeu. Deus falou para mim, Maria, o seu pai nunca teve amor. E a gente só pode dar aquilo que tem, ele não tinha. Mas agora você tem. E queridos, eu amei meu pai. Eu falei, pai, eu te amo. E começou, sabe, uma nova relação com meu pai. E eu, sabe, plantei amor nele. E a nossa relação mudou completamente. Hoje, quando eu vou na casa do meu pai, ele sempre me faz a melhor comida. Sempre quando eu vou, o meu pai sabe que eu vou, ele me faz a melhor comida, mudou tudo. Isso mudou a minha maneira de ver Deus. Eu falei, isso mudou a maneira de eu ver as pessoas ao meu redor que cuidavam de mim. Naquele dia, Deus fez um grande milagre. Quando eu orei para o meu pai no ônibus. Ele não curou meu pai é cego de um olho.
mas Ele curou a cegueira do meu coração. Ele me fez enxergar que o meu pai, Ele me amava. Só que Ele não sabia como, mas Ele me amava. Ele fez me enxergar o meu pai, como meu pai. Queridos, como isso é tremendo. Deus me fez enxergar que o meu pai fez o melhor que podia para mim e para meus irmãos. Ele me fez enxergar ainda mais, sabe, com nitidez as paternidades que estão sobre a minha vida. Me fez enxergar, sabe, o meu marido, o Henrique, de uma forma diferente. O Leandro e a Érica, que eles queriam me ajudar. Eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer ao Henrique, ao Leandro, à Érica, por cuidar de mim. Porque eles não são pessoas perfeitas, não. Mas eles são pessoas reais, que estão crescendo junto comigo. Ei, você está aí na sua casa, olha para as pessoas que estão do seu lado, são pessoas reais. Elas não são perfeitas, mas elas estão crescendo junto com você. A nossa igreja, a Poema aqui em Guarulhos, não é perfeita, mas é feita de pessoas reais, com lutas reais, que estão crescendo junto, como família. Ai, Jesus. A partir daí, as coisas mudam dentro de nós. Quando Deus, sabe, cura essas feridas. Quando Deus resolve, sabe, essa questão da paternidade desde a nossa infância. Eu creio que nessa manhã Deus vai fazer você enxergar o seu pai de uma maneira diferente, a sua mãe. A paternidade que Deus colocou sobre a sua vida de maneira diferente. Feche seus olhos, eu queria orar com você. Deus, o Senhor fez eu enxergar o meu pai, que tanto, Pai, me fez sofrer. Eu não queria ele como pai, eu sempre na infância não queria ele. Ele não era perfeito, mas o Senhor me presenteou com ele. E hoje eu e ele podemos crescer junto, como pai e filha. Obrigada, Jesus. Faz isso no coração de cada pessoa, Pai. Faz isso no coração de cada pessoa, porque não tem como a gente falar: ei, Deus é o meu pai, mas muitas vezes você não está conseguindo enxergar ele porque você não teve isso. Mas Deus quer nessa manhã resolver isso no nosso coração. Ei, Jesus, abre os olhos, sabe, os olhos do nosso coração. Nos faz, Pai, entender os nossos pais, entender, Pai, os nossos pastores, alguém que passou sobre a nossa vida e foi uma paternidade. De alguma maneira, eles podem ter errado, queridos, mas isso não pode definir quem você é. Isso não pode definir como você vai guiar a sua vida e como você vai, sabe, continuar. Como você vai realmente ser diante deles e diante de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Faz um milagre nas nossas vidas, Deus. Faz um milagre, Jesus. Cura, Deus. A sua mãe não teve culpa, a sua mãe te tratou assim, mas ela te ama. Libera o perdão. E se ele não te amou, querido, você pode falar: meu pai me abandonou, ele não me amou. Ei, mas é a chance de você plantar amor no coração dele. Ei, nós não podemos fazer as mesmas coisas, não podemos reproduzir aquilo que nós vivemos, não. Vamos fazer diferente, porque nós encontramos o Abba, porque nós encontramos um pai perfeito. Ei, não desperdiça a oportunidade hoje de se reconciliar com as pessoas que passaram sobre a sua vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada. Nós somos gratos, Jesus. Obrigada, Jesus. Teus pensamentos me definem.
És tudo para mim, Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Você pode cantar isso mais uma vez? Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Vamos cantar. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga que está aqui escutando essa live, você que está aí na sua sala, você que está no seu carro, você que está no seu trabalho aí de um minuto de intervalo, enfim. Que palavra poderosa, de verdade. Sabe, vendo a Maria ministrar, falar tudo que ela falou, ver o processo na vida da minha esposa, tudo que Jesus fez na vida dela e continua fazendo. É incrível o poder de Deus quando realmente Ele entra no nosso coração e nós deixamos com que Ele nos transforme, sabe? Essa série Paternidade, eu tenho certeza absoluta que hoje, como as próximas, vão falar demais ao nosso coração. Eu sei que você foi tocado por essa palavra. Você que foi tocado por essa palavra, você que sentiu que realmente que o Espírito Santo falou com você de uma forma incrível. Não deixe de compartilhar com seus amigos, querido. Sabe, nós falamos tanto de paternidade na nossa casa, na Poema, 13 anos que nós estamos aprendendo sobre isso, vivendo isso. Então compartilhe com as pessoas, que eu tenho certeza absoluta que Jesus vai fazer algo poderoso. Sabe, as pessoas são machucadas, feridas, inseguras por tantas coisas a respeito da falta de uma paternidade na vida. Isso é real, querido. Sabe, pessoas viram adultas, mas estão tão inseguras como crianças por falta de uma paternidade na vida. E elas ficam até hoje batendo a cabeça, sem rumo, não sabem para onde ir. Então não perca essa oportunidade de verdade. Pega essa mensagem, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu quero aqui fazer uma oração com você mais uma vez. Você pode colocar a mão no seu coração. Jesus, obrigado por essa palavra. Espírito Santo, obrigado por essa live. Espírito Santo, que o Senhor venha realmente tocar no coração de cada um. Essa pessoa que vai ouvir ainda, que é o que acabou de ouvir essa palavra, que o Senhor possa realmente curar essa pessoa e mostrar a verdadeira paternidade para ela, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Querido, para relembrar mais uma vez que você faça parte dos nossos GCs. Nós estamos de forma online no momento, mas você que quer participar de um dos nossos GCs, manda pra gente aqui um direct no Instagram.
manda o seu WhatsApp, alguém vai entrar em contato com você, algum líder, para que você possa se achegar mais próximo a nós, para que você possa fazer parte dessa família Poema Guarulhos, para que a gente possa te conhecer, caminhar, enfim, e deixar Jesus nos curar. Jesus quer curar a minha vida, Jesus quer curar a sua vida, para que a gente possa realmente, sabe, por onde nós estivermos, por onde nós andarmos, que nós possamos deixar Jesus, sabe, fazer com que a gente seja agente de transformação de vida por onde nós passarmos. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um domingo sensacional em família, que você tenha um almoço incrível em nome de Jesus, e até a próxima live em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Amém.